Olá, quarto ano. Hoje, dia 23 de outubro, estamos aqui para a nossa aula de ciências. E antes da gente começar a falar sobre o conteúdo da aula, eu gostaria de lembrar a vocês que amanhã acontece o nosso terceiro drive-thru na escola, na nossa escola. Se vocês já gostaram dos dois primeiros, esse eu digo a vocês, já adianto a vocês que vai ser top, né? Terão muitas surpresas, então é bom, né? Compareçam. Nós estamos esperando por vocês, a escola preparou tudo com carinho para vocês, tá certo? O horário já foi diferenciado porque serão fortes emoções, teremos grandes surpresas. Então vocês vão gostar, estamos esperando vocês, tá certo? Já que infelizmente é a forma que nós temos, né, de nos ver, né? É a única forma, né, que a gente tem, todo mundo se reencontrar. De vocês verem os professores veem vocês, alunos, vocês encontrarem seus amigos. É a única forma também, não é? E vocês matarem a saudade da escola, tá? Então, estamos esperando por vocês, tá? Ó, tudo bem caprichado, tá? E hoje, vocês vão utilizar o livrinho e vão utilizar o caderno. Por que vocês vão utilizar o caderno? Na aula passada, foi deixada como atividade de casa, né? Uma atividade que vocês fazerem no caderno. Nós falamos sobre o sistema cardiovascular, o sistema circulatório, que é a mesma coisa. Como o conteúdo foi grande, então nós estendemos, né? Nós dividimos para as duas aulas, já que o livro de vocês traz agora, nessa unidade, né, o foco no corpo humano. E eu até havia falado a vocês, olha, tem certos nomes que nós vamos estudar, que a gente vai achar até estranho, porque são nomes que nós não estamos acostumados a ouvir todos os dias, né? Então, nós falamos sobre os grupos sanguíneos. Nós vimos que tem algumas pessoas que precisam de sangue, né? Necessitam de sangue. Então, geralmente é ok. Algumas pessoas vão fazer cirurgia, necessitam de sangue. Algumas pessoas que sofrem acidentes, elas também necessitam de sangue. Algumas pessoas, claro que não são todas, já tem algumas situações. Então, os grupos sanguíneos, as pessoas quando vão fazer doações, não é para receber de todo mundo, nem todo grupo pode receber de todo mundo, nem todo grupo pode doar para todo mundo, não. O grupo O, ele é considerado doador universal porque ele pode, né, ele pode doar para sangue para todos os grupos. E o grupo AB, ele é o receptor universal, porque ele pode receber sangue de todos os grupos, né? Nós vimos também alguns cuidados que nós devemos ter com o nosso sistema circulatório. Nós vimos que nós devemos ter uma alimentação equilibrada, né? A gente precisa comer coisas que possam nutrir, porque nós vimos que o sangue ele está em constante movimento em nosso corpo, então ele está a todo momento levando nutrientes, levando oxigênio também para todo o nosso corpo. E nós vimos como o coração é importante, né? O coração ele é um órgão formado por músculos e ele está ali bombeando sangue para todo o nosso corpo. Por isso que quando o coração para, as pessoas morrem. Por quê? Né? O sangue fica parado. Se o coração não está batendo, esse sangue ele não vai mais circular, né? E alguns cuidados, além da alimentação que nós vimos também, não fumar é importantíssimo também, que a gente sabe que o sangue ele transporta tudo, né? Para tudo que a pessoa possa comer, né? Que a pessoa possa beber, transporta para o corpo, né? Fazer exercícios físicos e tem muitas pessoas que estão ficando com problemas cardíacos por causa de uma vida sedentária. O que é uma vida sedentária? As pessoas que não praticam exercícios físicos não fazem atividades, né, para poder melhorar
do seu organismo. Então, tem pessoas que comem muitas besteiras, não comem alimentos fortes, né? Querem só saber de lanche, não comem uma fruta, não comem uma verdura. E chega um dia que essas pessoas terminam também tendo um problema cardíaco. Então, a gente viu também que, em média, um adulto ele tem de 5 a 6 litros de sangue. Pode ter uma variação, né, de acordo com o peso dessa pessoa. É interessante também a gente sempre verificar a pressão, né? Saber se a nossa pressão está alta, se ela está baixa, se ela está normal. Então, isso é muito importante também. Nós vimos até algumas doenças do coração, inclusive o infarto. Ele é uma das doenças que mais está matando as pessoas. Porque o infarto, tem gente que acha assim, fulano morreu de infarto, mas fulano não tinha problema de coração. Mas não é preciso você ser diagnosticado com problema de coração não, para você poder infartar não, certo? A pessoa pode simplesmente se sentir mal e infartar. Em alguns casos, as pessoas conseguem sobreviver. Em outros, as pessoas morrem. Então, por isso também que é tão importante a gente cuidar, né, do nosso sistema circulatório. Nós vimos que o nosso corpo tem os leucócitos, que são as células de defesa do nosso corpo. As hemácias, né, são células que dão aquela cor avermelhada ao nosso sangue. Temos as plaquetas, que elas ajudam, né, no caso de sangramento, elas ajudam essa hemorragia a parar. Vimos que o plasma é a parte líquida do nosso sangue. Então, nós vimos várias informações a respeito do sangue, não foi isso? Então, tinha ficado para correção. Essa daí foi uma atividade que foi deixada no caderno para vocês. E tinha assim. Primeiro, qual grupo sanguíneo é considerado? Letra A, doador universal. Letra B, receptor universal. Doador é aquele que dá, receptor é aquele que recebe. Segundo, o que é transfusão de sangue? Terceiro, quando uma pessoa pode precisar de sangue? Quarto, sobre os cuidados com o sistema circulatório, marque o que for correto. Comer alimentos gordurosos e muito doces, será que fazem bem para o nosso sistema circulatório? Praticar exercícios físicos. Não fumar. Não verificar a pressão arterial. Então, a gente vai ver, né, o que estava certo, né, o que dessa questão aí estava correto, tá? Então, ó, primeiro, letra A, doador universal é o grupo O. Letra B, ó, receptor universal é o grupo AB. O grupo O ele pode doar sangue para todos os grupos e o grupo AB ele pode receber sangue de todos os grupos. Segundo o quesito, eu estava perguntando o que é transfusão de sangue ou uma transfusão sanguínea, né, que é a mesma coisa. Então, é o quê? Passar sangue de uma pessoa para outra, certo? Tem aquelas pessoas, né, que são doadoras de sangue, né, mas para ser doador de sangue, a pessoa precisa estar no bom estado de saúde, ser maior de idade. Terceiro, estava perguntando em quais situações as pessoas podem precisar de sangue. No caso de acidentes, cirurgias, e se a pessoa tiver algum outro problema, né? Tem pessoas que têm problemas assim, algum outro problema de saúde, e elas também podem necessitar de sangue, certo? O quarto quesito eu estava perguntando, né? Alguns cuidados que nós devemos ter com o nosso sistema cardiovascular ou circulatório. Praticar exercícios físicos está certo. Lembrando, a gente deve praticar exercícios físicos com orientação médica. Por quê? Tem alguns exercícios físicos que eu posso fazer, outra pessoa não pode. Tem alguns exercícios físicos que outras pessoas podem fazer e eu não posso. Então, o médico ele faz uma avaliação, ele examina a pessoa para poder saber qual é o tipo de exercício que a pessoa pode fazer. Se a pessoa deve fazer uma natação, se a pessoa deve caminhar, se a pessoa deve correr,
se a pessoa deve fazer uma musculação. Então, tudo isso aí eles conseguem avaliar. E, importantíssimo também, não fumar, né? Cigarro não faz bem a ninguém e para parte nenhuma do nosso corpo. E hoje nós vamos falar de novo sobre ter alguns cuidados que a gente tem no sistema circulatório e a gente vai ver também no sistema respiratório, que é o sistema que nós vamos estudar hoje, certo? Então, vocês vão colocar na página 165, tá? Página 165 do livro de vocês. Então, hoje, nós vamos estudar sobre o sistema respiratório, que ele é um sistema importantíssimo também do nosso corpo. O nome já está dizendo respiratório, lembra a palavra respiração. Então, nós temos alguns órgãos que fazem parte desse sistema, né? Todo o sistema do corpo tem os seus órgãos e cada órgão desse tem a sua função, né? Inclusive, são funções diferentes, né? Mas todos os órgãos trabalhando em conjunto. Então, isso é o que dá o funcionamento ao nosso organismo. Aqui, ó, nós temos as fossas nasais, ó. São essas entradas, nessas duas aberturas que nós temos no nosso nariz. Cavidade bucal, a gente vai falar uma coisa muito interessante sobre o nariz, sobre a respiração no nariz e na boca. Por que é certo a gente respirar pelo nariz? Tem algumas situações, claro, que a gente não vai conseguir respirar apenas pelo nariz. Nós vamos precisar respirar pela boca também. Nós vamos falar já sobre isso. Temos a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os pulmões, principais órgãos da nossa respiração. E o diafragma. E existem algumas coisas, alguns locais, né, algumas coisas que as pessoas fazem que podem prejudicar esse sistema respiratório. Inclusive, não só a pessoa fazendo, ela não prejudica apenas o dela, mas ela pode prejudicar o de outras pessoas também. A nossa respiração, ela ocorre a todo momento. Nós não paramos de respirar, né? Tanto é que quando estamos, né, com algum problema respiratório, nós vamos ao médico. Então, o que é que o médico passa? Nebulização, que é o quê? Para limpar as nossas vias respiratórias, né? O caminho do ar no nosso corpo. Tem pessoas, né? Agora nós vimos bastante nessa época da pandemia, um dos sintomas da Covid era a falta de ar. Então, tiveram várias pessoas que ficaram internadas, que ficaram, inclusive, né, respirando por aparelho, né, porque a nossa respiração, ela é tudo pra gente, né? A gente, quando corre muito, que a gente fica cansado, não é ruim, né? Que a gente tenta respirar, a gente tenta puxar ar, e às vezes o ar, ele não vem, né, na quantidade que a gente está precisando naquele momento. Quando a gente está gripado, a gente fica o nariz entope. A gente respira pela boca, né? Termina respirando pela boca porque nosso nariz está entupido. Mas em situações normais, quando a gente não está cansado porque correu muito, ou quando a gente não está gripado, o certo é respirarmos pelo nariz, tá? Porque os pelinhos que nós temos dentro do nariz da gente, ele serve para que as sujeiras, né, as impurezas, não entrem no nosso sistema respiratório. Se já existem várias doenças no sistema respiratório, né? Tem pessoas que ficam gripadas com facilidade porque tem alergia, por exemplo, à poeira, tem alergia a mofo. Imagine se esses pelinhos não existissem. Seria muito pior. Na respiração, a gente absorve oxigênio e libera gás carbônico. Quando a gente fala em absorver oxigênio, a gente, ó, puxa o oxigênio. E a gente, ó, libera o gás carbônico.
Então, outra coisa também, né? A gente precisa, né, o oxigênio ele é essencial para a nossa vida. É uma das coisas essenciais. E o que é que vem acontecendo? A camada de ar do nosso planeta é a atmosfera. E nós, um dos gases, né, que faz parte da atmosfera é o oxigênio. Mas ultimamente nós estamos respirando um ar tão poluído. Mas é o ar que nós temos, né, para respirar. Porque a poluição, né, na atmosfera, né, no nosso planeta, então tá muito grande. E, infelizmente, né, é o que temos para respirar. O sistema respiratório é o conjunto de órgãos que realiza a troca de ar entre o meio ambiente e os pulmões. Todo o percurso que a gente vai ver daqui a pouco, todo o percurso que o ar faz pelo nosso corpo é para chegar aos nossos pulmões. Vou fazer uma pergunta a vocês. Todo mundo fala, né? Todos nós falamos, vocês aí na sala de vocês, a gente aqui dando aula. Quando a gente está cansado, né, que a gente quer falar, a gente às vezes não fica com falta de ar, né? A gente consegue falar direito com falta de ar. Então vejam quantas coisas a respiração da gente, ela pode, né, interferir. Na página 165, aqui ó, nós temos aí o mesmo esquema que nós temos no início do slide, né, os órgãos desse sistema, né, do sistema respiratório. E assim, a gente precisa ter muito cuidado com esse sistema também, né? A gente, quando respira, a gente coloca o ar para dentro do nosso corpo. O sistema respiratório, ele transporta oxigênio para todas as partes do nosso corpo também, tá? E quando nós estamos respirando, nós realizamos dois movimentos. Um é a inspiração e o outro movimento é a expiração. Quando eu digo assim, o artista estava inspirado, ele escreveu um poema bonito, é porque foi aquela coisa que veio, né, aquela coisa dentro da pessoa, né, assim, né? Então, a inspiração é a entrada do ar no nosso corpo, é aquilo que vai para dentro de nós também, certo? Então, quando a gente inspira, a gente, ó, puxa oxigênio para dentro do nosso... A gente puxa o oxigênio para dentro do nosso corpo, que é uma coisa fundamental para que a gente possa respirar, né? Então, olha aqui, ó. Tá vendo aqui o ar entrando? Olha o caminho que ele faz. Quando o ar, ele entra no nosso corpo, os pulmões, ó, eles aumentam. Os pulmões aumentam, certo? Na expiração, a expiração é a saída do ar do nosso corpo, que no caso a gente bota para fora o gás carbônico. Então, olha o que acontece com o pulmão, ó, ele diminui um pouco quando esse ar está saindo. Quando o ar está entrando, ele aumenta. Quando o ar está saindo, ele diminui. Olha aqui, ó, o caminho que ele faz, o caminho inverso. Esse aqui é o gás carbônico que a pessoa, né, que nós, no caso, liberamos. Então, são os dois movimentos da respiração, inspiração e expiração. E a todo momento a gente está fazendo isso, mas a gente não se dá conta, né? A gente não vai ficar contando, eu agora inspirei, eu agora expirei, eu inspirei e expirei. Isso é uma coisa que acontece, né? Sempre no nosso corpo, a todo instante. Temos aí um órgão do sistema respiratório, o diafragma, músculo que se contrai e relaxa quando respiramos. Esse órgão, né, ele é um músculo e assim, ele é as pessoas que trabalham com música, né, as pessoas que cantam. Então, tem muitas pessoas que fazem exercícios para poder melhorar a respiração justamente por conta desse e de outros órgãos do sistema respiratório. Porque a pessoa, para cantar, ela precisa ter fôlego. Então,
Se ela não tiver fôlego, né, tem muitas pessoas, inclusive, tem muitos cantores que, com o passar do tempo, eles ficam com problema na voz. E tem pessoas como professores, por exemplo, que trabalham falando, muitas vezes, num certo momento da vida, eles ficam com problema na voz também, por conta, né, falam muito tudo. Então, tem algumas coisas que nós devemos fazer para melhorar a respiração, para que a gente possa ter mais fôlego também. Porque até a gente falando, se a gente não dá uma respirada, a gente cansa, né? As fossas nasais, por onde começa a respiração no nosso corpo, né? Por onde o ar entra primeiro. Então, ó, são as cavidades, né? Esses buraquinhos, essas aberturas que nós temos no nosso nariz. Outra coisa muito importante, tem pessoas que têm a mania, eu vou coçar meu nariz, que eu já vi, querem colocar um objeto com ponta no nariz. Nunca faça isso. Nunca faça isso, porque você pode prejudicar as suas fossas nasais, certo? Então, jamais faça isso. Possui os pelinhos, né, que nós falamos, para a proteção. É por isso que algumas vezes, né, quando a gente está gripado, né, que até a gente sentar gripado mesmo, né? Tem umas sujeiras que se acumulam dentro do nosso nariz. Por que elas terminam se acumulando ali? Porque os pelinhos, eles vão, ó, tá passando a poeira, tá tendo poeira no lugar, ele vai impedindo que essa poeira entre. Então, ele vai ficar nesses pelinhos, certo? Faringe. A faringe, quando nós falamos, né? Nós falamos há umas 2 aulas, a gente viu que ela também faz parte do sistema digestório. Por quê? É um canal, né? Foi uma espécie de um tubo por onde passa o ar e por onde passa os alimentos também, certo? É por isso que quando a gente está engolindo alguma coisa, né? Quando a gente está comendo, não é bom a gente ficar falando e comendo ao mesmo tempo, né? Porque pode dar uma falta de ar, porque a gente precisa, por esse canal aí vai passar o alimento e vai passar o ar, certo? Olha aqui onde fica localizada nossa faringe. A laringe liga a faringe até a traqueia. Na laringe estão as nossas cordas vocais. As cordas vocais é o que faz com que a gente possa falar. Então, quando a gente grita, quando a gente fala, então essas cordas, elas se movem, né? A gente precisa ter bastante cuidado com as nossas cordas vocais também. Devemos beber sempre água para hidratar. Nossas cordas vocais, quando estão secas, a pessoa pode ficar com problema na voz também. Tem pessoas, inclusive, que têm alguns problemas que são umas espécies de calos nas cordas vocais. E elas precisam fazer cirurgia para retirar esses calos, porque a voz dessa pessoa, tem alguns momentos que essa pessoa pode perder a voz, ou essa voz, ela pode falhar muito. Então, é importante a gente beber água também para hidratar as nossas cordas vocais. Traqueia, ela parece com um tubo e tem os anéis cartilaginosos. Vocês já viram ou já imaginaram um monte de anel empilhado, um monte de anel um por cima do outro? Olha a nossa traqueia, como parece isso. Parece um monte de anéis, né? Um monte de alianças de anéis, tudo empilhados, um em cima do outro, ó. Parece um tubinho formado por anéis. Só que esses anéis aí são anéis de cartilagens. Não são anéis, aqueles anéis que a gente utiliza não, tá, gente? Eles deixam o oxigênio penetrar nos nossos pulmões, ele permite essa passagem, eles permitem essa passagem do ar para os nossos pulmões, certo? Olha aí os pulmões. Principais órgãos da respiração. Eles são envolvidos por uma pele bem fininha, uma membrana bem fininha que se chama pleura, certo? Olha aí, ó, os nossos pulmões. Muito importante
também beber água, né? Por quê? O que é que acontece muitas vezes? Tem pessoas que ficam gripadas, aí pensam que já se curaram da gripe, e aquilo ali foi uma gripe mal curada, aí fica um pouquinho de secreção nos pulmões. Aí depois a pessoa tem outra gripe, aí depois gripa novamente e vai juntando secreções. E essas secreções, elas podem, né, causar sérios problemas respiratórios, né? Inclusive um deles, a pneumonia. A pneumonia, muitas vezes, ela é provocada por gripes mal curadas, né? Fica aqueles restinhos de secreção. Então, as pessoas começam a tossir demais, que tem uma tosse que ela já não é normal. Então, tem pessoas que ficam com dores nas costas quando vão tossir. É um dos sintomas da pneumonia também. São fortes dores que as pessoas, às vezes, não conseguem nem, né? Temos algumas doenças também que fazem parte do sistema respiratório. A gripe, né? A gripe é a mais comum, é a que a maioria das pessoas tem, né? A bronquite, a pneumonia ela é grave e se ela não for tratada, ela pode levar a pessoa à morte também, tá? Tem a tuberculose, temos outras doenças também, temos a asma. Então, são doenças do sistema respiratório que nós precisamos, né? Na verdade, nós precisamos tratar todas as doenças. Mas como hoje nós estamos falando sobre o sistema respiratório, então nós estamos focando nas doenças desse sistema. E a gente precisa tratar essas doenças, né? Algumas vezes nós vamos ao médico, então o médico ele passa um antibiótico, ou ele passa um tratamento, né? Por exemplo, a pneumonia tem algumas pessoas que ficam internadas, porque elas precisam de uma medicação mais forte e essa medicação só pode ser dada no hospital. Então, é bem, né? O negócio é a gente se cuidar, não é? Temos que ter alguns cuidados também com o nosso sistema. Um desses cuidados, não é? Um desses cuidados que nós precisamos ter com o nosso sistema é não fumar. Por quê? Tem pessoas que fumam e dizem assim, mas quando eu coloco a fumaça para fora, a fumaça sai do meu corpo. Não sai, viu? Boa parte da fumaça do cigarro, ela fica dentro do corpo da pessoa que fuma. E outra coisa, quem fuma também faz mal para as pessoas que estão ao redor. Porque o cigarro, ele não prejudica apenas o fumante, não. Ele prejudica todas as pessoas que estão perto. Aquela fumaça, né? Tem gente que acha, não, mas eu não fumo, mas se a gente ficar perto, né, ficar muito próximo de pessoas com cigarros, pessoas que fumam bastante, principalmente aquelas que fumam bastante a todo instante, né? Isso também faz mal para a nossa respiração, tá? Evitar lugares poluídos ou abafados também, né? Isso aí, ó. Quem tem problema respiratório, principalmente, vê uma quantidade de fumaças dessa, isso é um absurdo, né? É para a pessoa adoecer mesmo. É muita fumaça mesmo. Respirar o ar puro também é uma estratégia, né, para a gente, né? Quem é que não gosta de chegar num lugar assim que tem ar puro e respirar? Chega a dar uma sensação diferente, né? Da que nós estamos acostumados, né, a ver aqui na cidade, né? Fazer exercícios físicos, né? Esse exercício físico pode ser, tem pessoas que fazem musculação, que correm, que pedalam, né? Aí vai de acordo com a preferência da pessoa e de acordo com o que o médico diz que você pode fazer, porque você pode gostar, por exemplo, de pedalar e o médico dizer, não, olha, você tem que caminhar. Então é bom o médico, né, examinar a pessoa que quer fazer esse exercício físico para ver se realmente ela pode fazer e que tipo de exercício ela deve fazer. Vestir roupas adequadas ao clima, isso é importante também, porque a gente tá vendo que aqui, ó, tem essa neve. Vocês já imaginaram se esses dois aí tivessem com uma blusinha de alça bem fininha, ele com a camisa regata, ela com a blusa bem fininha,
ela tivesse de short, ele tivesse de bermuda, eles iam sentir muito frio, né? Então, eles poderiam correr o risco até de ficar gripados também por conta da temperatura. E aí eles estão aquecidos com essas roupas, né? Estão bem agasalhados. A mesma coisa no verão. No verão, a gente deve utilizar roupas mais leves. Né? Quem usa aquelas roupas muito quentes, também aquilo também pode fazer mal ao nosso sistema respiratório. A vacinação, ó, outra coisa importante, né? Todo ano tem a campanha de vacinação da gripe, né? Da influenza, da H1N1. Então, é importante as pessoas que são, né, que fazem parte do grupo de risco, tomarem a vacina, certo? Essa vacina, às vezes, ela dá uma reação. Aí tem pessoas que dizem assim, eu tomei essa vacina, eu fiquei gripado, não vou ficar mais. Se você já tiver com aquele vírus, a pessoa que tomou, né, no caso, ou você que tomou tiver com o vírus, você vai gripar realmente, mas ali é porque o vírus ele vai sair do seu corpo, tá? Não é porque a vacina deu o vírus em você, colocou o vírus em você, não. Porque realmente se você estava com esse vírus em você da gripe, então você vai expulsar esse vírus, certo? E agora, nós vamos fazer as páginas 170 e 171, tá? Vocês vão precisar do lápis de cor. Caso vocês não tenham lápis de cor, vocês podem pintar com o lápis de escrever mesmo, tá? Quarto, pinte a afirmativa correta. O sistema respiratório tem a função de levar gás carbônico para todas as células. O que a gente puxa, o ar que a gente puxa para o nosso corpo, é o gás carbônico, é? Não, ele leva oxigênio para todo o nosso corpo. Então, essa primeira frase você não vai pintar porque ela está falsa. A segunda frase, do segundo retângulo, a traqueia é uma estrutura formada por anéis cartilaginosos, de onde partem os brônquios. Frase correta ou frase errada? Frase correta. Então, você pode marcar o segundo retângulo, pode pintar. Terceiro retângulo. Não é indicado fazer exercícios físicos para cuidar do aparelho respiratório? Será que realmente não é indicado? Frase falsa, muito pelo contrário, é indicado, né? Apesar da gente ter que fazer exercícios com orientação médica. Então, frase falsa, né? Os pelos que ficam no interior do nariz filtram o ar que entra nos pulmões? Verdadeiro, né? A função dos pelinhos é justamente evitar que a sujeira entre no nosso organismo, né? Que ela chegue até os nossos pulmões, certo? Então, olha aí, ó, as frases que vocês devem pintar, caso alguém não tenha escutado. Pronto? Vamos ler o quinto. Ordene as sílabas e descubra o nome das doenças do sistema respiratório. Tem aí, secutulobé. Que doença seria essa? Vou dar a dica. A primeira sílaba é tu. Então, vai ser o quê? Tuberculose. Certo?
A primeira doença é tuberculose. A segunda tá fácil, né? Só tem 2 sílabas, tem pé e gri. Então, seria o quê? Gripe. Terceira frase. Que bronte. Seria qual essa? Vou dar uma dica. Começa com bron. Bronquite. Certo? Então, ó, tuberculose, gripe e bronquite são as 3 doenças do 5º quesito, tá? Sexto, localize os órgãos do aparelho respiratório, depois escreva a função deste no sistema. A função deste sistema, né? Vamos ver a primeira coluna. A gente tem, tá lá apontado para aqui, ó, para o nosso nariz. Como é o nome desse órgão? São as nossas, essas aberturas são as nossas fossas nasais. Estamos na primeira coluna, onde tem 3 tracinhos, tá, gente? Então, fossas nasais. Embaixo da palavra fossas nasais, nós temos um outro traço que está apontando para aquele tubo que a gente tem, que parece um monte de anel empilhado. Como é que esse tubo se chama? É a nossa traqueia. Pode escrever traqueia. Embaixo da palavra traqueia, você tem um outro traço e você tem aí o desenho dos pulmões e tem parecendo como se fossem uns vasinhos, né? Parece umas veias bem fininhas, ramificações. Como é que se chamam? São os nossos brônquios. Brônquios, certo? Brônquios ou brônquio, você pode escrever também, não tem problema nenhum, tá? Na segunda coluna, né, nós temos o primeiro traço, ele está apontando para a nossa, começa com a letra F, para a nossa faringe. Faringe. Embaixo da faringe, nós temos um outro traço que está apontando para a outra parte, né? Nessa parte nós encontramos as nossas cordas vocais. Através delas nós conseguimos falar, né? Conseguimos, né, gritar em algumas situações. Só muda uma letra para ir para a primeira. Laringe. Laringe. Só muda uma letra, né? Em vez do F, é um L. Embaixo da laringe tem um outro traço que está apontando para os principais órgãos, né, do nosso sistema respiratório. São os nossos pulmões. Pulmões. E na última linha, você vai escrever bronquíolos, certo? Então, está aí, ó, a ordem: fossas nasais, traqueia, primeira coluna, brônquio ou brônquios, dá no mesmo, tá? Faringe, laringe, pulmões e os bronquíolos. E embaixo vocês têm uma linha que é para vocês escreverem a função desse sistema respiratório. Então, qual é a função? Absorver oxigênio e eliminar gás carbônico, certo?
Então, ó, vocês podem pausar o vídeo para poderem fazer a correção, tá? E agora nós vamos para a página, né? Nós agora vamos para a página 171, tá? Na página 171, a gente tem um que é o que é, né? Umas adivinhações. Sétimo, letra A. Quando praticado regularmente, ajuda a fortalecer o diafragma, que é o músculo utilizado na respiração. O que é que a gente precisa praticar regularmente? Exercício, né? O exercício físico, tá? Letra B. É o órgão mais importante do sistema respiratório e cada ser humano possui dois. Quais são os órgãos mais importantes? Eles começam com a letra P, né? São os nossos pulmões. Letra C. É causada por um vírus e é adquirida pelo sistema respiratório, afetando as vias respiratórias. Que doença é essa? Gripe, não é? O oitavo tem assim: observe as imagens e escreva o nome de cada uma, completando as informações. Letra A. Os estão situados no tórax. Essa imagem aí é o quê? Imagem dos pulmões. Então, você vai escrever na linha da letra A, pulmões. Letra B. As fossas nasais são duas cavidades do nariz, essas duas, ó, entradas, né? Letra C. Que órgão é esse? A traqueia. A traqueia é semelhante a um tubo com anéis cartilaginosos. Letra D. Os brônquios se ramificam nos pulmões como galhos em uma árvore. Então, está aí a correção dessa página 171, tá? A 169 é a atividade de casa. Então, tá muito fácil, né? Você vai substituir esses códigos pelas palavras para poder completar essas frases, né? Vocês têm aí um retângulo com algumas palavras e vocês vão ter que observar o código para poder substituir. E o segundo, você vai explicar, né, o que é inspiração e o que é expiração. E aí você, no terceiro, explique com suas palavras como ocorre a troca gasosa nos pulmões. Então, você pode falar qual ar que entra, qual ar que sai do nosso corpo, tá? Como esses movimentos são chamados, se você olhar, ele é bem semelhante ao segundo quesito, tá certo? Isso vai explicar do seu jeito, tá? A gente sabe que na respiração, a gente absorve oxigênio e libera o gás carbônico, certo? Lembrando, não esqueçam do nosso drive-thru amanhã. Estamos esperando vocês na escola, tá? Então, ó, beijos e até amanhã, viu? Estamos esperando por todos vocês.